Você acha que a avaliação psicológica é apenas aplicar testes? Bom, nesse caso você está enganado. Se você tem alguma dificuldade para entender esse assunto, você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre avaliação psicológica e como esse assunto costuma cair nos concursos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você vai ganhar um gás novo para poder fazer a sua prova. E para não ficar tão cansativo, eu vou dividir esse conteúdo em algumas partes, em alguns vídeos. O vídeo, quando fica muito longo, acaba ficando cansativo e você não vai aprender nada no final das contas. Então a gente faz um vídeo mais curto para você poder entender por tópicos. Eu acho que vai ser mais fácil, certo? Certo. Nós vamos começar falando sobre o ponto-chave da avaliação psicológica, que é o conceito e os objetivos por trás dela. A avaliação psicológica não é apenas aplicar testes, como eu disse anteriormente. É um processo bem mais amplo. Segundo a resolução do CFP 9 de 2018, ela diz o seguinte: ela é um processo técnico, sistemático e fundamentado teoricamente, que serve para compreender, descrever e predizer aspectos psicológicos do indivíduo. Ou seja, vamos simplificar, é um processo fundamentado na teoria para você poder compreender os processos psíquicos dos indivíduos. Então, sempre que cair alguma coisa sobre avaliação psicológica na sua prova, você vai ter que guardar e você vai ter que lembrar disso. É um processo organizado, fundamentado na teoria, nas teorias da psicologia, com o objetivo de compreender o funcionamento psíquico dos indivíduos. Caiu na sua prova, você já tem que ter em mente isso. Então, pega a sua caneta aí e já anota. Processo estruturado, processo organizado, fundamentado na teoria, para você compreender, descrever os processos psíquicos dos indivíduos, ok? E geralmente nas questões de prova, quando caem sobre esse assunto, ela vai cair exatamente o que está escrito na resolução do CFP. Então você guardando na cachola que é um processo sistemático, organizado, teoricamente fundamentado, com o objetivo de compreender o indivíduo, então é tudo que você precisa para entender. Se cair essa questão, você já vai saber qual é o conceito de uma avaliação psicológica. Mas e agora, quais são os objetivos da avaliação psicológica? Os objetivos da avaliação psicológica são 3. O primeiro deles é compreender o indivíduo, que seria identificar características, habilidades, traços de personalidade e funcionamento cognitivo e emocional do indivíduo. O segundo objetivo seria para subsidiar algumas decisões, para apoiar decisões clínicas, educacionais, organizacionais ou forenses. E por fim, o terceiro objetivo, que é basicamente planejar as intervenções em alguns casos, que seria orientar estratégias terapêuticas, educacionais ou de desenvolvimento do indivíduo. Assim como o conceito é algo simples para você decorar, os objetivos também é simples. Você vai compreender o indivíduo, subsidiar algumas decisões importantes e planejar intervenções nos casos. Então é isso. Tem que guardar esses 3 pontos chaves dos objetivos da avaliação psicológica, certo? E com isso você já entendeu o conceito e os objetivos. Aqui nós temos um ponto muito chave da avaliação psicológica e que cai bastante em provas e as pessoas sempre erram. Qual é a diferença entre testagem psicológica e avaliação psicológica? Por mais que as duas estejam entrelaçadas até certo ponto, elas não são a mesma coisa. Vamos pensar num contexto assim. Você está num helicóptero e você está olhando para uma cidade de cima. Imagina aí. Você olha de cima, você vê toda a cidade. Isso seria uma avaliação psicológica. É um negócio completo, você enxerga todas as partes. E quando você está lá no helicóptero e enxerga apenas um bairro, apenas uma rua da cidade, isso seria a testagem psicológica. A testagem psicológica é um instrumento que entra dentro da avaliação psicológica. Na avaliação psicológica, você vai ter vários instrumentos de trabalho para usar para fazer a avaliação, e inclusive a testagem. Ela é uma dessas ferramentas, certo? E parece um assunto muito simples, mas com alguma pegadinha, com alguma coisa diferente, chega na hora da prova, muitas pessoas erram. Então você tem que ter em mente isso. E guardar na sua cabeça as diferenças da testagem e da avaliação. Sempre que você estiver na dúvida, lembra, você está no avião, você está vendo a cidade, a avaliação. Você está vendo uma rua específica,
Testagem. Então, se você está aplicando um teste de atenção, um teste de inteligência, um teste de personalidade, isso é uma testagem psicológica. Agora, se você está fazendo uma entrevista com observação, com entrevistas, com testagens, para obter o perfil de uma pessoa, isso aí já não é uma testagem, isso é uma avaliação psicológica, porque engloba vários fatores e a partir de todos esses fatores, o psicólogo vai fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação do perfil psicológico, né, do indivíduo. E nos concursos costuma aparecer mais ou menos assim nas perguntas: qual a diferença entre avaliação psicológica e testagem? Aí eles vão dar várias opções, aí dentre elas a testagem é um processo amplo, sistemático e a avaliação uma ferramenta. Tá errado, é o contrário. A avaliação é um sistema amplo, né? E a testagem é uma ferramenta. Pode cair lá também que a testagem é um sinônimo da avaliação psicológica, que os dois são a mesma coisa. E por mais, como eu já disse, uma entrelaça com a outra, não são a mesma coisa. Uma delas é uma ferramenta que vai incrementar a outra, né? Então sempre você vai pegar a avaliação como um processo amplo e a testagem como a aplicação de um teste. Então é bem simples isso. Então, com uma visão geral para você decorar, para você entender, é basicamente isso. A avaliação, uma visão geral da coisa. E a testagem é um ponto específico, né? Uma ferramenta específica. Deu para entender tudo até aqui? Então nós já aprendemos até aqui o que foi o conceito de avaliação psicológica, quais foram os 3 objetivos, né? Quais são os objetivos da avaliação, muito importante você entender isso. E qual a diferença da avaliação e da testagem? Parece assunto bobo, gente, mas tanta gente erra isso nos concursos por não prestar atenção. Então presta bem atenção na sua prova, grava bem esses conceitos que eu te ensinei até aqui, porque na hora da prova você vai sair na frente das pessoas e eu tenho certeza disso. Eu falo por experiência própria, tá legal? E antes da gente continuar, se esse vídeo estiver te ajudando pelo menos um pouquinho, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e eu tenho certeza que os conteúdos daqui do canal vão poder te ajudar de alguma forma, certo? Certo, bora comigo! O terceiro tópico desse vídeo já é um assunto um pouco mais complexo. A gente vai entrar na parte justamente da testagem. Então a gente vai falar sobre os instrumentos psicológicos e o SATEPSI. Então, o primeiro ponto, o que são instrumentos psicológicos? Nada mais são do que ferramentas que nós usamos para avaliar características psicológicas dos indivíduos. E entre os testes existem vários. A gente vai citar alguns deles daqui a pouco. Mas entre eles medem inteligência, atenção, vários tipos de atenção, não existe um tipo só de atenção. Você pode ver características da personalidade do indivíduo, a cognição, dentre outros pontos aí que a gente consegue analisar especificamente com cada teste. Mas aí você tem que ter atenção no seguinte: não basta apenas existir o instrumento. Existem tantos instrumentos psicológicos por aí quanto a gente consegue contar. Tem muita coisa por aí. Mas o que diferencia o que é um teste, um instrumento validado, né? Um teste que o psicólogo pode usar e um teste que qualquer pessoa por aí pode usar? Porque tem diferença. Eu posso inventar um instrumento aqui que eu falar que é válido e que eu vou conseguir medir alguma coisa do paciente e falar que é uma avaliação psicológica. Quem que me impede de fazer isso? É aí que vem o problema, ou melhor, a solução. A gente tem o SATEPSI. Todo instrumento psicológico precisa estar registrado no SATEPSI. Sem ele, o teste não é válido, o teste não pode ser aplicado por um psicólogo como ferramenta da psicoterapia, né? Se não tiver registrado lá, não é um teste oficial, vamos dizer assim. E o que é o SATEPSI? É o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. E esse registro é o que garante que o teste é válido, é confiável e é ético para ser aplicado durante a avaliação psicológica. Então, se o teste não está registrado lá no SATEPSI, não tem como a gente saber se ele é válido, não tem como a gente saber se ele é ético, não tem como saber se ele é funcional para avaliar alguma coisa. Para isso, a gente tem lá o SATEPSI para coordenar tudo isso para a gente. Se o teste não tiver registrado e não tiver validado, você não consegue aplicar. E existem vários testes que já foram validados e que atualmente não estão validados. E existem vários testes que muito tempo atrás não eram validados e hoje estão validados. E aí a gente tem alguns exemplos de testes que são validados, outros que não são. Como exemplo, a gente tem o PMK aí, que foi por muito tempo validado, depois ele ficou inválido. A gente tem o HTP, tem vários testes
que foram validados, depois eles foram invalidados, ou alguns outros que eram invalidados e futuramente foram novamente validados, tá? Se você quiser, depois eu deixo uma lista aí com os testes que são validados, que não são atualmente, para você entender. Geralmente é um assunto que não cai na prova, os testes que são validados ou não validados. Em provas que eu fiz, pelo menos, eu não me lembro de ter caído nenhuma vez, mas, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha, depois eu deixo aí para vocês. Bom, e nessa etapa agora do vídeo eu vou deixar para vocês aqui os instrumentos que mais caem até hoje nas provas. São vários que continuam caindo nas provas, nos concursos, às vezes como pegadinha, e eu vou falar também para vocês como que costuma cair esse tipo de pergunta que usa os testes psicológicos, certo? E entre os testes a gente tem algumas divisões em grandes grupos para separar os tipos de teste. Os principais são dois, que são os testes psicométricos e os testes projetivos. Dentre os testes psicométricos que mais caem, a gente tem os testes cognitivos, como o VAIS, o VISC, o Bender. A gente tem os testes projetivos. Geralmente cai o Rorschach, o HTP, o DFP, o TAT também às vezes cai nas provas. E existem também aqueles testes mais comuns que a gente costuma ver. Vamos pegar aí como, por exemplo, o palográfico, a pirâmide de Pfister, alguns testes que são muito usados quando vai tirar carteira de motorista. Só que esses testes mais comuns não costumam cair na prova. Geralmente os que mais caem mesmo são esses anteriores que eu citei para vocês. Mas entre esses grandes grupos, nós temos também os inventários e as escalas, como o inventário de Beck para depressão. Nós temos também os testes neuropsicológicos, tem alguns outros grupos, mas os que mais caem mesmo são os projetivos e os psicométricos que eu acabei de citar antes, tá? E na prova, por exemplo, pode cair algum exercício tipo assim, ó. Um psicólogo quer avaliar os conflitos internos e a personalidade de um adolescente. Qual teste projetivo é mais indicado? Aqui eu dei uma cortada na historinha para não ficar tão grande, mas é mais ou menos assim que vai cair. E as alternativas são as seguintes: a letra A, o TAT, a letra B, DFH, que seria o desenho da figura humana, letra C, Rorschach, letra D, VAIS. E a resposta correta aqui, me diga aí você sabe qual é a resposta correta? Deixa aqui no comentário, vou te dar 5 segundos. Certo, agora me fala se você acertou. É o Rorschach. O teste que seria indicado para fazer isso que o psicólogo precisa na questão é o Rorschach. E geralmente as questões que caem nas provas relacionadas a esse assunto são mais ou menos desse tipo. Eles contam um caso, né, uma historinha, e perguntam qual seria o teste mais adequado para achar aquela característica da pessoa, para achar aquilo que eles querem que seja avaliado, tá? Deu para compreender? E no caso desses tópicos, né, que fala sobre os testes, é um negócio complicado, é um negócio bem amplo. Se você for estudar cada teste, é muita coisa. Mas para você não cair em nenhuma pegadinha na hora da prova e acabar perdendo uma questão de bobeira, eu te aconselho a estudar pelo menos o para que serve cada um desses testes, né? É personalidade, é inteligência, é memória, e mais ou menos como funciona o processo básico dele, para caso cair na prova você saber. Você não vai conseguir estudar todos os testes, porque, como eu disse, são muitos testes. Chega na hora da prova vai cair 2, 3 questões de testes apenas, né? Mas você tem que entender, pelo menos, como funciona o teste, para que serve o teste. E caso vocês quiserem, comenta aqui embaixo para mim que eu posso trazer um vídeo só falando sobre os testes psicométricos, os testes projetivos, os inventários, as escalas. Comenta aqui se você quiser, se você tiver interesse, eu trago um vídeo depois falando sobre cada um desses testes que mais caem, para você entender mais ou menos como que funciona. E por fim também, sobre esse assunto, pode cair alguma pergunta relacionada ao SATEP-SI. Então você tem que entender o para que serve o SATEP-SI, né? Como a gente já disse, ele serve para regular, né, o que é teste válido, o que não é teste válido, o que está registrado, né? O que é contra o código de ética para você usar para aplicar. Então, o que é o SATEP-SI é importante você saber, porque pode ser que caia. Sobre os testes é isso. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais completo. E aí, agora eu quero saber de você, o que você achou dessas dicas? Tinha alguma coisa aqui que você tinha dúvida? Tinha alguma coisa que você não sabia? Comenta aqui pra mim que eu quero saber a sua opinião. E fica ligado que provavelmente na próxima semana vai sair a parte 2 desse vídeo, porque ainda tem outros conceitos muito importantes sobre a avaliação psicológica que costuma cair nas provas. Principalmente a ordem dos instrumentos, né? O que você faz primeiro? É uma entrevista, é uma observação, uma testagem, um acolhimento, para você entender como que funciona uma avaliação psicológica
psicológica e isso é muito importante e cai várias questões na hora da prova. Se caso você tiver algum assunto que você tenha dúvida, que você queira que eu traga uma explicação mais a fundo para você, deixa aqui no comentário também, não fica com vergonha não. Pode deixar aqui e eu vou estudar o assunto e vou trazer um vídeo para vocês, tá bem? O meu intuito aqui é realmente ajudar vocês a passar na prova de vocês, assim como eu passei na minha, e todo mundo sair feliz no final da história, tá certo? E como eu sempre digo em praticamente todos os vídeos, a parte que eu acho mais importante na hora de você estudar qualquer assunto, além de assistir esse vídeo, porque isso é muito importante para você, eu acho que aplicar isso é muito importante. E para isso eu acho que as questões, né, fazer questões é um negócio muito importante. Eu acho que todo mundo deveria estudar fazendo questões e testando o cérebro. E para isso, eu tô deixando aqui na descrição o link, né, do meu e-book com 100 questões de psicologia para você que vai fazer a prova e quer estudar numa maneira mais ativa. Essas perguntas são várias perguntas sobre os 10 temas que mais caem nos concursos de psicologia. Tem até o vídeo, vou deixar aqui no card, falando sobre esses 10 temas que mais caem. E são 10 questões de cada um desses temas. Depois você clica lá no link, dá uma olhada. Tem 10 questões que eu deixei gratuitas também. Você entra lá e acessa essas questões gratuitas. Se você gostar, tem mais 100 dessas questões para você e é por um valor simbólico, tá? Não é aquele valor absurdo que você vai olhar aquele preço e fala, nossa, isso não compensa. Não. Você vai medir aqui quanto que vale a sua aprovação, né? Eu tenho certeza que essas questões vão ajudar bastante na hora de você estudar. Então dá uma olhada lá, tá bom? E pra gente finalizar o vídeo, se eu te ajudei pelo menos um pouquinho, como eu costumo dizer, deixa o seu like para fortalecer o canal. Se inscreve aqui também para você não perder nenhum dos novos conteúdos e ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novinho, vai chegar a notificação aí na sua casa. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!